Como que você faz para aprender qualquer coisa que você quer aprender? Quando as pessoas pensam em começar a aprender alguma coisa nova, a primeira coisa que elas têm na cabeça é: eu vou estudar isso daqui 2, 3, 4, 5 horas seguidas para aprender o mais rápido possível. Só que qual que é o problema disso? A pessoa satura, ela simplesmente não aguenta, ela senta 2, 3, 4, 5 horas na frente do computador, ou lendo um livro, ou escrevendo alguma coisa, e chega uma hora que ela simplesmente cansa, ela não quer mais fazer aquilo. E aí no outro dia ela não repete aquilo nem 10, nem 15, nem 20 minutos, nada. Fica uma semana, um mês, 2 meses sem mexer mais naquilo. Por quê? Porque falta organização para aprender as coisas. Por que o título desse vídeo é Como aprender qualquer coisa devagar? Porque para aprender alguma coisa leva tempo. Você não consegue da noite pro dia aprender a tocar um instrumento e ainda mais aquela música que você tanto adora. Leva tempo para aprender algumas coisas porque você precisa de prática. Você precisa de tempo de estudo, tempo de prática, tempo de treino para fazer com que aquilo aconteça. E hoje eu consigo falar isso para você com certeza, porque eu já trabalhei como marceneiro, já reformei minha casa, já aprendi a tocar instrumentos, já aprendi audiovisual e tudo isso tem uma coisa em comum, que é tudo isso levou um certo tempo para ser aprendido. As coisas não acontecem da noite para o dia. Você não vai simplesmente acordar, estudar 5 horas uma coisa e ficar mestre naquilo. Leva tempo para o conhecimento maturar dentro da sua cabeça, para aquelas informações se organizarem dentro da sua cabeça e você conseguir aplicar aquilo da melhor forma possível. As pessoas hoje em dia estão vivendo num momento em que elas querem aprender tudo da noite para o dia. Eu quero aprender a tocar guitarra. Pronto, fiz 4 aulas, agora tá ótimo, já sou muito bom em guitarra. Vou tocar, vou montar uma banda. Tô falando que isso é errado? Não, isso não é errado. Mas você tem que entender o momento em que você tá. Se você, por exemplo, está querendo criar conteúdo na internet, você tem que entender que isso leva tempo. Você vai precisar de tempo para entender o que você está fazendo, para quem você está fazendo e como que funciona toda a plataforma que você está colocando seus vídeos ou suas imagens, enfim. O que você tem que ter em mente é, esteja disposto a ter paciência para aprender aquilo e para fazer aquilo do jeito certo. Já dizia aquele ditado, a prática leva tempo. Você pode ficar 5 horas um dia e ficar 2 meses sem mexer que você não vai ter aprendido aquilo. E o que funcionou e funciona muito bem para mim, que eu posso passar para você. Pega o que você quer aprender, coloca de 10 a 30 minutos todos os dias de segunda a sexta e vai treinando aquilo aos poucos. Você está fazendo um curso online? Vê uma aula por dia durante uma semana, dá tempo para o seu cérebro absorver aquela informação, pensa sobre o que você viu naquele vídeo, naquela aula e aplica de verdade aquilo que você estudou sobre. Não fica só no pensamento, coloca para a prática, porque na prática você aprende bem mais. Você aprende bem mais fazendo do que só pensando. Então, de novo, se você está fazendo um curso online, estuda uma aula, dá um descanso. Eu entendo que sim, a gente compra um curso, um livro ou quer aprender um novo hobby e a gente tem aquela ânsia de aprender o mais rápido possível para estar fazendo aquilo o mais rápido possível. Mas aprender leva tempo, as coisas não são da noite pro dia. Você tem que aprender aquilo de verdade, não só a parte superficial. Por exemplo, hoje em dia eu tenho só 20 minutos para estudar meu inglês. Então o que eu faço? Eu organizo esses 20 minutos de modo que eu consigo tanto treinar o jeito que eu falo, tanto treinar o meu listening, que é escutar as pessoas falando inglês, e o meu write, que é escrever palavras em inglês. Pode não parecer muito, só que em uma semana, todo dia, segunda a sexta, eu já tenho ali 1 hora e 40 minutos a mais de inglês. Só que é com foco, com organização. Eu sei que toda semana eu estou estudando o jeito que eu falo, o jeito que eu escuto e o jeito que eu escrevo em inglês. Percebe como é muito mais fácil você estudar um pouquinho todo dia do que estudar esse monte de horas de uma vez só? No final do mês, o que vai contar é a quantidade de tempo que você treinou. E se você estuda 5 horas em um dia só e fica um mês inteiro sem treinar, não compensa. Você não dá tempo nem para o seu cérebro pensar e guardar aquelas informações sobre o que você está estudando. Então, pela experiência que eu tenho, para mim é muito mais vantajoso eu estudar 20, 30 minutos um assunto X todos os dias do que ficar 5, 6 horas. Lógico, tem coisas em que sim, a gente precisa sentar por muito tempo e estudar por muito tempo, mas são coisas específicas. Coisas que não têm tanta urgência, como por exemplo, você quer ter um hobby novo, você quer tocar um instrumento. Senta meia horinha todo dia e aprende um pouquinho. Porque com esse trabalhinho de 1% todo dia, um bloquinho por vez, vai chegar uma hora que você vai ter construído um conhecimento sólido sobre aquilo que você quer aprender. Quando você constrói um conhecimento sólido sobre alguma coisa, você não esquece mais. Tanto que todas as coisas que eu aprendi nos últimos anos pra cá usando isso, eu não esqueci. Audiovisual, livros que eu li, instrumento musical, inglês, tudo isso eu consigo ter muito fresco na memória e na minha cabeça. Por quê? Porque eu trabalhei um pouquinho a cada dia. Eu consigo sentar com você e te explicar certinho aquilo. Então quando você for aprender alguma coisa nova, tenha em mente que você vai precisar de tempo e de prática para aprender aquilo. Sem isso você não vai conseguir aprender aquilo. Então lembra, a gente aprende mais fazendo do que pensando. E se todo dia você fizer um pouquinho, eu te garanto que você vai aprender.
você só tem que ter paciência e direcionamento. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Esse vídeo aqui foi mais uma dica de como te ajudar a estudar algumas coisas, aprender coisas novas, como eu tô fazendo aqui nesse canal. E lembrando, eu e a Indy, a gente tá criando um perfil para ela do zero no Instagram e eu tô documentando tudo aqui no canal. Então se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.